Shalom, graça e paz, muito boa noite, sejam muito bem-vindos em nossa live. Eu sou o pastor Adail, pastor da Igreja Evangélica Getsemane, aqui em Irajá, e eu quero te agradecer por me permitir entrar em sua casa e ser o portador da mensagem, da palavra de Deus para a sua vida. Eu tenho certeza que a palavra que nós vamos estar estudando hoje vai enriquecer e muito a sua vida, ativar a sua fé, abrir o seu entendimento e, com certeza, trará a você grandes revelações que estão contidas na palavra do Senhor. Então, você que está na sua casa, pegue a sua Bíblia, pois hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Amém. Então vamos lá. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o tema lá do Jardim do Éden, quando Eva peca contra o Senhor e logo em seguida o Senhor chama Adão, chama Eva e pergunta por que Adão fez o que não era para ser feito. E Adão joga a culpa em Eva, Eva joga a culpa na serpente, enfim. Por causa daquele erro, hoje a raça humana está na condição que se encontra. Mas nós vamos aprender princípios que estão contidos nesse texto. Eu quero pedir a você que abra a sua Bíblia lá no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 2. Esse vai ser o texto base onde nós vamos nos apoiar para poder ali estudar em cima desse texto. Amém? Então, Gênesis, capítulo de número 2, versículo 15, 16 e 17. Enquanto você procura Gênesis, capítulo 2, eu quero só informar que nós demos início à nossa página dos Radicais Kids de Irajá, e hoje nós estamos com aproximadamente 9 pessoas inscritas, temos 2 vídeos, ainda é muito novo, muito nova essa página, eu tenho certeza que vai abençoar muitas vidas. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal da Rede Kids, eu quero pedir a você que se inscreva, também nos ajude a divulgar esse trabalho, a pregação do Evangelho na vida das crianças. Curta, comente, compartilhe, marque pessoas, abençoe a vida daquela mãe, daquele pai, com os vídeos da Rede Kids, vai abençoar muito esta família. Vamos lá na Bíblia nesse momento, lá no livro de Gênesis, capítulo de número 2, versículo 15. Diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu lhe peço nesse exato momento para que o Senhor nos dê a revelação que estão contidas na tua palavra. Revelação essas, ó Deus querido, que contribua para ser base da nossa fé e ative a nossa fé em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Existe um texto que sempre me fascina quando eu leio uma série de tantos textos. Este, sem dúvida alguma, é um dos textos. Quando o Senhor forma Adão, coloca Adão no jardim, depois ele diz acerca do homem, não é bom que o homem viva só, o Senhor faz para ele uma adjuntora que esteja com ele, e de repente a mulher vai e cai. E um fato curioso é que o fruto pelo qual ela foi atraída, a Bíblia diz que era formoso. E aí vem
aquelas questões que nós costumamos ouvir. Ah, pastor, é de Deus, é bênção. Olha, pastor, a coisa é bênção de Deus. E ali começou a surgir algumas dúvidas. Dentre as dúvidas que começaram a surgir por ocasião destas expressões, eu fico a questionar, só porque é bom, será que é de Deus? E aí eu começo a observar que nem sempre aquilo que é bom é de Deus. No caso de Eva, ela foi atraída pelo lado bom. Por isso, nós vamos meditar em cima desse tema, o lado bom que atraiu Eva. E vamos aprender e extrair princípios, ensinamentos que nós devemos botar em prática no dia a dia. E a primeira pergunta que esse texto ele nos faz é exatamente como que a serpente ela conseguiu que Eva se voltasse para Deus. Como que Eva se rebela contra Deus, como que a serpente conseguiu com que Eva se voltasse contra o Senhor, pois Eva, ela vivia em um ambiente perfeito. O ambiente em que Eva se encontrava realmente era um ambiente impecável. Ela vivia em paz, ela vivia em tranquilidade absoluta. Eva era suprida em todas as áreas, sem doenças ou até mesmo sem nenhuma falta de recursos. E o melhor de tudo, ela vivia em harmonia com o Criador. Preste bem atenção. Eva vivia em harmonia com o Criador e mesmo assim, isto não impediu com que Eva pecasse contra Deus. A presença de Deus permeava a atmosfera da terra e ele andava frequentemente no jardim com Adão e também com Eva. E vem a pergunta, como que a serpente conseguiu que Eva, assim também como o homem, se voltassem contra Deus, visto que ambos tinham comunhão com Deus, visto que a presença de Deus era abundante naquele lugar. E de fato, se nós conseguirmos encontrar resposta para esta pergunta, por que não dizermos para esse mistério, nós adquiriremos um discernimento que nos ajudará a entender como que o inimigo pode fazer ou como que ele pode agir da mesma forma conosco hoje. Se você descobrir o modo operacional do inimigo para os dias de hoje, certamente você identificará a mesma estratégia e desta forma estará sempre um passo à frente. Então, se conseguirmos encontrar respostas para esse mistério, certamente você será uma pessoa e caminhará muito mais atento. Se conhecermos as suas táticas, nós não seremos vítimas tão fáceis do engano e da desobediência ao nosso Criador. Portanto, eu quero motivar você, eu quero estimular você nesta noite a caminhar comigo nesse estudo, onde nós vamos ler alguns textos da palavra de Deus, com o intuito exatamente de desvendar este enigma, de desvendar este mistério e aprender o que, na verdade, Eva fez e como Satanás agiu para que ela desobedecesse ao Senhor, visto ter comunhão com Deus. No princípio, nós vamos ver que Deus criou um mundo perfeito, lindo, sem defeitos e repleto de recursos e prazeres para tanto para Adão quanto para Eva. A terra, na verdade, era uma obra-prima. Deus projetou a terra, Deus criou tudo o que havia com o intuito de quê? Com o intuito do objeto do seu afeto, que era a humanidade, a saber, Adão. Então Deus plantou o jardim do Éden, colocou Adão no meio dele e levou cada animal para que Adão pudesse dar nome a cada animal.
a cada espécie, porém Adão ele não tinha só a capacidade de dar nome a todos esses animais, mas também Adão tinha a capacidade de lembrar o nome de cada um dos animais. E uma coisa que eu percebi hoje na atualidade é que dia após dia aumenta cada vez mais o número de pessoas que são acometidos por esquecimento, comparado a Adão, que tinha relacionamento com Deus, a Adão que mantinha aquela comunhão com Deus, a Adão que lembrava do nome de cada animal, de cada espécie. Para a realidade de hoje, nós estamos muito aquém daquela realidade. Em Gênesis capítulo 2, versículo 23, o Senhor diz assim: E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomado. Então, o homem deu nome a todos os pássaros, a todos os animais, mas nenhum deles era uma companhia adequada para Adão, para desta forma ajudá-lo em sua tarefa. Então o Senhor fez o homem cair num sono profundo, e enquanto o homem dormia, ele retira da costela do homem, fecha ali a sua carne, e da costela do homem ele forma uma mulher e leva até o homem, e quando leva até o homem ao despertar do seu sono, ele diz: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela se chamará mulher, em outras traduções, diz varoa. A companhia perfeita para o homem, sem dúvida alguma, foi a mulher. Eles se completariam e eles se complementariam. Não só se completam, mas também se complementam. Numa das reuniões que eu tive com os discípulos, no nosso discipulado, eu estava conversando com os irmãos, falando sobre casamento, e um dos irmãos disse: pastor, minha equipe é minha esposa. E eu disse para ele: meu irmão, na verdade, a sua esposa é a sua cúmplice. Há um padrão, uma aliança de cumplicidade, pois ela foi feita para ti, o Senhor deu ela para você. Então há uma cumplicidade, vocês se complementam, vocês na verdade se completam, um precisa do outro e ambos avançam. Agora, quando cada um segue o seu rumo, o próprio Senhor Jesus Cristo diz que uma casa dividida, ela não subsiste. Adão e Eva, juntos, receberam a missão de proteger e manter ali o jardim. E como nós lemos lá em Gênesis capítulo 2, versículo 16, o Senhor diz assim: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Perceba que antes de Eva ter sido tirada da costela de Adão, Deus dá para Adão um direcionamento. Deus dá para Adão uma orientação muito clara, onde o próprio texto de Gênesis, ele mostra: olha, Adão, você deve comer, você pode comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois o dia em que você comer desta árvore, certamente você morrerá. Observe que esta orientação Deus deu para Adão, foi específica para ele. E nós não sabemos o tempo transcorrido até o próximo acontecimento registrado. Mas chegou um dia em que o animal mais ardiloso, a serpente, fez de Eva o seu alvo e questionou a ordem de Deus. Perceba, atente para alguns pontos. Eva e Adão tinham harmonia com Deus, tinham comunhão com Deus. Mas mesmo assim, esta comunhão que eles tinham com Deus
não impediu Eva de pecar, de desobedecer, de se rebelar contra Deus. Agora, a serpente ardilosa, ela faz de Eva o seu alvo e faz com que Eva questione a ordem de Deus. O segundo ponto que nós precisamos estar bastante atento é acerca de questionamentos. Eu costumo dizer que obedecer é melhor do que questionar, do que indagar. Veja a abordagem da serpente. Gênesis capítulo 3, versículo 1. E ela, no caso a serpente, perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Então, com essa pergunta, a serpente, ela iniciou o primeiro passo de sua estratégia. E o seu objetivo era justamente de influenciar Eva a se afastar da sabedoria divina. Perceba que quando a serpente instiga, a serpente lança o questionamento, a dúvida na mente de Eva, ela tinha um objetivo. O objetivo era de influenciar Eva e fazer com que ela se afastasse da sabedoria de Deus. Guarde esta palavra, afastar-se da sabedoria de Deus. E a pergunta inteligentemente armada seduziu Eva a momentaneamente a perder de vista as imagens das quantidades de árvores frutíferas disponíveis para ela e fez com que ela redirecionasse o seu foco para a única árvore que era proibida. Isso me faz lembrar que muitas das vezes nós fazemos tantas coisas, nós logramos êxito em tantas coisas, tantas conquistas, tantos êxitos, mas basta uma ou duas pessoas para falar algo negativo que já vai abater a pessoa, já vai fazer com que ela desista. E aí, muitas das vezes, nós temos que orientar estas pessoas a olhar não para aqueles que criticam você, mas para aqueles que estão juntamente contigo, para aqueles que acreditam em você. Perceba que a estratégia da serpente aqui no caso de Eva foi exatamente tirar o foco de Eva, foi exatamente tirar a visão de Eva daquelas quantidades de árvores frutíferas que ela poderia se alimentar, que estava disponível para ela, e redirecionar o seu foco para a única coisa que era proibida. E muitas das vezes, na prática, isto volta a se acontecer. As pessoas tiram o foco da série de bênçãos que Deus tem para ele, dos feitos de Deus que Deus tem realizado na vida dele e do que pode fazer, e redireciona o foco da pessoa naquilo que realmente não é para ele fazer. Tirar o foco de Eva da provisão generosa de Deus era o alvo da serpente. Então, quando nós começamos a olhar exatamente esta passagem, quando nós começamos a atentar para esse texto e ficamos a questionar o lado bom que atraiu Eva, o que fez ou qual foi a estratégia que a serpente utilizou para desviar uma pessoa que tinha comunhão com Deus, uma pessoa que constantemente o Senhor a visitava, uma pessoa que constantemente tinha santidade com Deus, recebia a visitação de Deus, e ali nós começamos a aprender que uma das coisas ou uma das estratégias que a serpente utiliza é redirecionar o foco da pessoa para aquilo que é proibido, e não para a quantidade ou a quantidade de feitos de Deus, para as bênçãos de Deus.
Eu muitas das vezes, quando eu vou orientar casais que ou o marido traiu ou a esposa traiu, perceba que na maioria dos casos, na maior parte dos casos, o homem é redirecionado para olhar para aquilo que não pode, tanto o homem quanto a mulher. E é a mesma estratégia. É o mesmo argumento, é o mesmo modo operacional até hoje. Até hoje continua sendo o modo operacional desta serpente. E como eu disse anteriormente, se nós conseguirmos encontrar respostas para esse mistério, que mistério, pastor? Como que a serpente conseguiu que a mulher se voltasse contra Deus? Aí nós já começamos a descobrir como que ela conseguiu. A primeira forma que ela fez, ou o primeiro ação de Deus, a primeira ação dessa serpente foi justamente tirar o foco daquilo que Deus havia liberado para eles, das muitas bênçãos que estavam disponíveis para eles, e fez com que o seu foco fosse redirecionado para aquilo que era proibido, para aquilo que não seria bênção. Fez com que ela começasse a questionar, começasse a indagar. Ou seja, a mulher que complementaria o homem, a mulher que completava o homem, agora de repente algum acontecimento ocorre ali na vida da mulher, ela começa a questionar e ali ela dá ouvidos à serpente, e aquele ouvido que ela deu para a serpente deu-se início ao primeiro passo da estratégia maligna, que era influenciar Eva para se afastar da sabedoria de Deus. E nós precisamos ter bastante cuidado com os acontecimentos do dia a dia, com o que se chama de bênção, para não nos afastarmos da sabedoria de Deus. Você vai entender o que eu quero dizer com o não se afastar da sabedoria de Deus, pois neste caso aqui nós vamos observar que quando a serpente inicia o seu primeiro ataque na sua estratégia, foi exatamente fazendo uma pergunta. É isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores? Uma pergunta inteligente. Uma pergunta armada para seduzir a mulher a momentaneamente a perder de vistas. O quê? As inúmeras bênçãos de Deus. Ou seja, foi uma pergunta bem trabalhada. Tirar o foco da generosidade de Deus, tirar o foco da fidelidade de Deus, tirar o foco da proteção de Deus, tirar o foco do cuidado de Deus, tirar o foco de toda a benevolência e da bondade de Deus, é uma das estratégias do adversário. A serpente investe para tirar o foco. Guarde bem isto. A serpente investe para tirar o foco. E quando a serpente ela investe para tirar o foco, ela é especialista em jogar, lançar, apresentar distrações. Então, as distrações tiram o foco, e de fato, aonde você foca, vai expandir. E a serpente, ela tira o foco daquilo que Deus deu e coloca o foco naquilo que Deus não deu. Perceba que a estratégia maligna era justamente esta. Quando ela faz uma pergunta para Eva, Eva tira o foco daquilo que Deus havia dado para eles. O que Deus deu para eles? Olha, vocês podem comer de toda árvore, toda árvore frutífera vocês podem comer, mas daquela ali vocês não podem. Então a serpente induz Eva a tirar o foco daquilo que Deus deu e colocar o foco daquilo que Deus não deu. Daquilo que o Senhor não deu autorização para tocar,
daquilo que o Senhor não deu autorização para mexer. Por isso que nós temos o hábito de dizer, tanto eu quanto a pastora, nós temos o hábito de dizer que só queremos o que é nosso. Aquilo que não é nosso, nós não queremos. Porque se não é nosso, Deus não nos deu. Então por que eu vou pegar algo que não é meu? Pois quando eu pego algo que não é meu, eu estou ferindo um princípio bíblico. E por trás disso tudo há uma estratégia maligna, e eu sei que uma das estratégias malignas sempre é fazer com que a pessoa tire o foco daquilo que Deus deu e coloque o foco naquilo que Deus não deu. Sabe aquela história do jeitinho brasileiro? E muitas pessoas entendem que o jeitinho brasileiro é o jeitinho da facilidade, é o do quem indica. Perceba bem. A estratégia sempre é a mesma. E as palavras exatas de Deus para Adão foi o seguinte: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas daquela ali vocês não podem comer. Daquela ali eu não dou autorização para vocês comerem, pois se vocês comerem, certamente vocês vão morrer. Então, como a serpente foi esperta, Eva poderia ter comido de milhares de árvores. Mas depois da pergunta distorcida, então perceba, ele distorce. Depois da pergunta distorcida de Satanás, ela não conseguia tirar os olhos da única coisa que era proibida. E não é diferente hoje. Então, agora nós temos uma outra estratégia, nós temos uma outra artimanha do maligno, é distorcer o que o Senhor falou. E não é difícil encontrarmos pessoas dizendo: mas eu pensei que era isso. A estratégia que a serpente usa agora, além de tirar o foco, é distorcer a palavra, comunicação. Perceba que um dos grandes problemas que se enfrenta em empresas, em equipes, em famílias, em lares, em casamentos, chama-se comunicação. E muitas das vezes se fala uma coisa, a pessoa entende outra. E falando com base na verdade que ela conhecia, que Eva conhecia, Eva rapidamente respondeu àquela cobra falante. Perceba bem, eu estou sendo muito, vamos dizer assim, didático. Eva agora responde para a serpente com base na verdade que ela conhecia, ok? Eva responde à serpente com base na verdade que ela conhecia. E lá em Gênesis capítulo 3, versículo 2 e 3, diz assim: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto que está no meio do jardim, nem toque nele. Do contrário, vocês morrerão. Observe, a serpente faz uma pergunta para a mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? A mulher responde, ok? A mulher responde com base na verdade que ela conhecia. Qual era a verdade que ela conhecia? Está lá, Gênesis capítulo 3, versículo 2 e 3. Diz assim: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto que está no meio do jardim, nem toque nele. Do contrário, vocês morrerão. Observe, queridos irmãos, a imprecisão da resposta de Eva. Deus nunca disse nada a respeito de não tocar no fruto da árvore. Isso pode parecer insignificante, mas nos dá uma pista da razão pela qual a serpente escolheu Eva como sendo alvo e não Adão. Eva ainda não estava em cena quando a ordem original, ok? Ordem original foi dada.
de modo que ela não ouvira da boca de Deus como Adão ouvira. Eva não ouviu o que Deus falou basicamente para Deus, somente Adão. E pessoalmente, eu creio que um dia estava Adão e Eva passeando pelo jardim e depararam com a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Adão aponta para a árvore e diz assim para Eva, diz o que Deus havia dito a respeito daquela árvore em particular. E eu me refiro a esse tipo de interação. E esse tipo de interação, observe bem, Deus falou com Adão, ok? De todas as árvores do jardim vocês podem comer, menos aquela. E tudo indica que Eva não estava presente, só quem ouviu o direcionamento de Deus foi Adão. E agora eu conjecturo que estava Adão e Eva passeando e disse para Eva, olha, tá vendo lá aquela árvore? O Senhor disse para não tocar, o Senhor disse para não comer daquela árvore. E quando Adão transmite aquela informação para Eva, há um termo que nós chamamos de conhecimento comunicado. Quando Adão transmite o que Deus transmitiu para ele, tá? É o que nós chamamos de conhecimento comunicado. Por outro lado, para Adão, a ordem havia sido um conhecimento revelado. Então, presta bem atenção. Quando Deus fala para Adão, conhecimento revelado. Quando Adão fala para a mulher, conhecimento comunicado. Qual é a diferença, pastor? Tem diferença? Conhecimento é comunicado versus conhecimento revelado? Sim. É a revelação de Deus que sustenta e nos mantém de pé. Se existe algo que nos mantém de pé, é a revelação de Deus. Por isso que o Senhor Jesus, ao responder à serpente, lá por ocasião, no deserto, quando ele estava em jejum, que ele diz assim, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que palavra é essa? Palavra revelada, conhecimento revelado. Lembra que o apóstolo Paulo, quando fala lá em Coríntios, dizendo sobre a ceia, porque eu recebi do Senhor conhecimento revelado, não é conhecimento comunicado. Então, conhecimento revelado é uma palavra vindo do Senhor para ti. Conhecimento comunicado é você transmitindo aquela palavra para outra pessoa. E aí, nós começamos a observar, dentro desse texto, lá em Mateus capítulo 16, versículo 13, quando o Senhor Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos que diz assim, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Um por um, os discípulos enumeraram tudo o que haviam ouvido de outras pessoas. E eles diziam, olha, uns dizem que tu és o João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias ou um dos profetas ressurretos. E esses foram alguns dos relatos que aqueles homens ouviram. E assim transmitiram para Jesus. E depois de ouvir o que eles haviam descoberto por conhecimento comunicado, Jesus questionou e diz, quem vocês dizem que eu sou? Se Jesus não tivesse feito a primeira pergunta, certamente eles poderiam ter sido influenciados pelo comentário daquele povo. E aquele comentário que as pessoas estavam falando de Jesus era o que nós chamamos de conhecimento, o que comunicado, isento de revelação. Era o que eles entendiam, era o que eles achavam que era o que eles compreendiam, era o que eles criam. Então, tudo aquilo que eles ouviram, que eles acreditavam, que eles criam acerca de Jesus, as pessoas falavam. Então, era conhecimento
comunicado, não tem revelação. E aí Jesus vem e diz para os discípulos: e vocês, o que diz? E Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Observe que o motivo de Jesus ter feito aquela pergunta aos discípulos era exatamente eliminar esse conhecimento de segunda mão, chamado de conhecimento comunicado, a fim de descobrir o que Deus havia revelado a eles. E Pedro tem a resposta. Por isso que Jesus diz: olha, não foi carne nem sangue que revelou isso para ti, mas o meu Pai. Então Pedro, ele não estava repetindo uma informação do que ele havia lido na internet ou visto aleatoriamente no artigo da revista ou de alguém. Ele estava compartilhando a verdade que Deus havia transmitido diretamente para ele. Isto é conhecimento revelado, o que nós chamamos de revelação. E Jesus disse que esse tipo de conhecimento seria aquilo sobre o qual a igreja seria edificada, e que as forças do inferno, as portas do inferno, não poderiam impedir aqueles que tivessem esse conhecimento. Que tipo de conhecimento? Revelação. O poder das trevas, a força das trevas não podem lograr êxito quando você tem revelação de Deus. As forças das trevas, elas não prevalecem contra aquele que tem revelação do Senhor. Por isso que uma das estratégias que a serpente utilizou com Eva foi exatamente levá-la a abrir mão da revelação e se pautar exatamente naquilo que ela achava. Tanto é que ela disse: olha, o Senhor falou, mas ela não estava lá, ela não ouviu. Então, de onde ela tirou aquilo que não podia nem tocar? Porque o Senhor não falou isto. Perceba que foi a conclusão dela, foi o que ela acreditava. E como igreja, nós precisamos entender, amados irmãos, que o que nos mantém de pé, que o que nos mantém inabalável, que faz com que as coisas aconteçam, não é conhecimento comunicado. O que faz com que as coisas aconteçam na nossa vida chama-se revelação de Deus. Sem revelação, as forças das trevas podem enganar facilmente aqueles que só possuem conhecimento comunicado. Ninguém pode conhecer as coisas de Deus se não for entendido por revelação, se não for pelo Espírito. Por isso que o apóstolo Paulo diz que o homem espiritual não compreende, o homem natural não compreende as coisas do Espírito porque lhes parece loucura. Toda revelação se dá no Espírito. Então, se tu queres ter uma vida vitoriosa, se tu queres ter uma vida bem-sucedida, se tu queres crescer e avançar em triunfo, o que faz você caminhar em triunfo chama-se a prática da revelação obtida e não do conhecimento comunicado. Lembrando que conhecimento revelado é a palavra de Deus direto a você. Conhecimento comunicado é quando eu falo para pessoas. Agora, revelado não. Revelado é quando Deus fala direto para mim, quando Deus fala direto para você. Isto se chama revelação. Quando você transmite qualquer informação baseado naquilo que você acredita, isento de revelação, isto é conhecimento comunicado. Não tem garantia de sucesso, não tem garantia de transformação. O que nos dá garantia de transformação é a revelação de Deus. Então, o conhecimento revelado, ele pode ocorrer quando nós lemos a Bíblia, ou até mesmo um livro inspirado. Por isso que eu acredito, querido irmão, quando você está carente de um milagre, de uma intervenção de Deus, de uma cura, você precisa abastecer o seu coração,
de leituras da palavra do Senhor, ou até mesmo de livros inspirados que revelem testemunho de homens que foram curados por Deus. Homens que experimentaram grandes milagres para que o teu coração seja cheio de fé. Que tipo de fé? Fé para cura, fé para prosperar, fé para milagres, para que você obtenha revelação do alto. Lembra, o que faz com que Satanás não prevaleça contra a tua vida é revelação. A revelação de Deus impede com que você seja enganado. Então você pode obter conhecimento revelado quando você lê a Bíblia, quando você lê um livro inspirado, quando você está em oração, quando você está ouvindo a pregação da palavra, quando você recebe uma visão como Pedro recebeu, ou simplesmente encontrando a palavra de Deus revelada ao seu coração através do direcionamento, através do toque do Espírito Santo de Deus. Revelação. Às vezes você pode ouvir uma voz mansa e suave no fundo do seu coração. Outras vezes você simplesmente sabe porque a informação foi implantada em seu espírito. Outras vezes o seu coração começa a disparar e você sente a presença do Senhor, você sente um grande gozo, uma grande alegria ao ler a Bíblia. Seja como for que ela venha, o ponto principal é que você sabe que Deus falou contigo e esse conhecimento, esta palavra que Deus falou para você, chama-se palavra revelada e você não pode, em hipótese alguma, esquecer disto. Esta revelação ninguém pode tirar de você. E por outro lado, recebemos o conhecimento comunicado simplesmente quando ouvimos ou lemos a afirmação de alguém a respeito do que ele ouviu de Deus, a respeito do que ele acredita. É por isso que muitas das vezes, quando nós vamos discorrer acerca de alguma coisa e que a pessoa tem dificuldade de aceitar, é comum ouvir as pessoas dizendo: ah, mas eu não creio assim, ah, eu não penso desta maneira. Você compreende? Conhecimento comunicado. Ele ouviu de alguém, ele aprendeu de alguém. Mas quando você recebe um direcionamento de Deus, uma palavra de Deus, isto é revelação. Conhecimento revelado. O conhecimento, ele pode ser correto, mas se o Espírito não revelou ao seu coração, ele pode ser facilmente distorcido. Você pode pegar um texto das Escrituras Sagradas. Se o Espírito não te revelar aquele texto, ele pode ser facilmente distorcido. E aí você pode ensinar de acordo com o que você acredita, de acordo com o que você crê. Mas o que as pessoas não sabem é que aquele ensinamento, aquela palavra que você está transmitindo, não é fruto de revelação de Deus, é fruto daquilo que você acredita, é fruto da tua crença. Conhecimento comunicado e não revelado. Por exemplo, eu já ouvi muitas pessoas dizerem fervorosamente que o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas essas pessoas, elas não entendem um detalhe. O texto que eles têm como referência é 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, que diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Querido irmão, deixa eu falar algo para você. Eu acredito, tá? Conhecimento comunicado, ok? Eu acredito que dinheiro é espiritual, que dinheiro é mentalidade, que dinheiro é ferramenta. Você pode usar esta ferramenta para o mal ou para o bem. O dinheiro só vai revelar, na verdade, o que está em teu coração. Quem vai fazer com que ele se torne mal ou bom é, na verdade, você. E é justamente isso. Se você entende que o dinheiro na tua mão é ferramenta, se você entende que as riquezas de Deus,
que passa para a tua vida, é para usar de maneira sábia como ferramenta, isso vai ser bênção para ti. As pessoas que fazem comentários equivocados como esse, têm um conhecimento comunicado e não revelado. Ora, pois, se o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, então, peraí, eu não quero saber de dinheiro. Eu não quero saber de malefícios para a minha vida. E aí, como é que você vai viver? Você compreende? E aí, são várias crenças, várias maneiras de pensar que as pessoas têm. Ah, não, pastor, eu não quero saber de ficar rico, eu não quero saber de dinheiro, tendo o que comer, tendo o que vestir, eu já estou feliz. Mas acredite em mim, dinheiro é facilitador, é ferramenta. Você entende isso? Se você souber usar, vai ser bênção na sua vida. Se não souber usar, vai ser tribulação. Mas quem determina como ou de que maneira usar é você. Então, é como eu disse uma vez para o irmão. Eu disse para ele, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Nós gostamos de estar perto de quem gosta de nós. E aí eu disse para ele, você gosta de dinheiro? Não, pastor, eu não. Então é por causa disso que você está duro, não é? Ela, será, pastor? É uma lógica muito simples, querido irmão. Pensa comigo. Nós gostamos de estar perto de quem gosta de nós. Se você não gosta de dinheiro, quando que o dinheiro vai estar perto de você? Se você trata bem o dinheiro vai estar perto de você. Porque a gente gosta de estar perto de gente que trata bem a gente. Sabe aquela história que você vai onde você é celebrado e não onde você é tolerado? É o mesmo princípio, mas você precisa entender que é ferramenta. E quem vai usar esta ferramenta é você. Agora, a forma como você vai usar, de que modo você vai usar, nada mais é do que a expressão do teu coração. O nosso comportamento, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de se portar, nada mais é do que a nossa maneira de pensar expressada. O seu comportamento é a expressão da sua mentalidade. O seu comportamento é a expressão da sua maneira de pensar em todas as áreas, seja finanças, seja casamento, seja vida profissional, seja no cuidado da casa. Então a tua maneira de pensar expressará a tua maneira de agir. Se eu quero ver o que tu pensas, ou então eu olho para o que você está fazendo. Lembra que a Bíblia diz que a boca fala o que está cheio o coração? Se você quer saber o que está no coração da pessoa, ouça as palavras dele. Se você quer saber o que está na mente da pessoa, olhe o caminhar dele. É muito simples assim. Não precisa criar muito enfeite. Então as pessoas, elas, por terem o conhecimento comunicado, elas se limitam exatamente neste ponto. E neste caso que nós estamos usando aqui, o lado bom que atraiu Eva, as palavras que Eva usou para descrever a ordem de não tocar o fruto da árvore, indica que ela tinha apenas um conhecimento comunicado. A presença de Deus estava no jardim, Deus andava com Adão e Eva, muito provavelmente diariamente, segundo Gênesis capítulo 3 e 8, não há problema algum em Adão ter compartilhado com sua mulher o que Deus havia ordenado, mas o que ela provavelmente não fez foi procurar o seu Criador diretamente para saber o que ele havia dito. O que isso quer dizer? O que isso nos ensina? É como eu falei esses dias no discipulado. Meu irmão, se você não sabe como fazer, em vez de você ficar perguntando para a pessoa errada, pergunta ao teu líder, vai direto à fonte. Porque se você tem a fonte perto de você, por que você vai perguntar aos outros? Você compreende? Foi o mesmo problema que Eva enfrentou. Se ela teve um conhecimento comunicado e, em vez de tirar conclusões erradas, eu penso que é desse jeito, eu pensei que era por que não perguntou direto para o Senhor? E de fato, querido irmão, deveria ser
uma característica marcante, um hábito na vida daqueles que buscam ao Senhor. O que deveria ser uma característica ou até mesmo um hábito na vida daqueles que buscam ao Senhor? Cavar mais fundo para conhecer e entender. Por que, pastor, deve ser uma característica ou tem que ser uma característica marcante na vida daquelas pessoas que buscam a Deus, cavar mais fundo para conhecer e entender? Porque hoje nós estamos vivendo uma época em que você pode plugar a sua televisão em qualquer canal. O que mais você vai ouvir é pessoas falando da palavra de Deus, pessoas falando um monte de coisa, 3 passos para a vitória, 7 passos para o sucesso, 7 passos para um casamento assim, 7 passos para uma vida assim é o que mais você vai ver. Porém, responda para mim, o que é mais fácil? Pegar pronto ou estudar, pesquisar? Responde para mim, o que é mais fácil? Você pesquisar para ter uma revelação, uma clareza daquilo? Ou digitar e pegar já um estudo mastigado e pronto? Você compreende? A tendência natural das pessoas é buscar facilidades. Quando você apresenta para elas uma dificuldade, elas não querem, porque a tendência natural do ser humano é já colocar barreiras quando ele encontra dificuldades. É muito mais fácil ele dizer assim, isso não era para mim. Mas por que não era para ti? Porque era muito difícil. Ué, tudo é difícil pela primeira vez. Me diga uma coisa na sua vida que foi fácil. Nem o teu nascimento foi fácil. Você compreende? O que você prefere, ficar meia hora fazendo uma comida ou pegar um miojão e em 3 minutos encher a barriga de sódio e de macarrão? Por mais que as pessoas saibam o mal que o sódio faz, mesmo assim elas não querem saber, vai pelo mais fácil. E no caso de Eva, era muito mais fácil ela chegar à conclusão e acabou. Foi o que ela disse, olha, Deus falou que a gente não pode nem tocar. Não só comer, mas não pode nem tocar. Mas quem disse para ela que não podia tocar? Querido irmão, querida irmã, nós estamos vivendo uma época que precisamos averiguar se realmente aquela informação é proveniente de Deus. Nem tudo que reluz é ouro. Observe que o lado bom, que foi o lado bom que atraiu Eva. Muitos acham que por ser bom é de Deus. Porque por ser bênção é de Deus. Mas quem disse? Disseram isso para você ou Deus falou contigo? Você compreende? No livro de Atos, capítulo 17, versículo 11, diz assim: entretanto, o povo de Bereia tinha a mente mais aberta. Observe bem, os bereanos, eles tinham a mente mais aberta do que o povo de Tessalônica. De modo que eles ouviram com mais interesse a mensagem. Então os irmãos de Tessalônica, eles eram meio cabeça dura em relação à mensagem apostólica. Já os irmãos bereanos, eles eram irmãos com um coração ensinável. Eram os irmãos com cabeça mais aberta. O que quer dizer cabeça aberta? É coração ensinável, desejoso de aprender. E sabe o que eles faziam? Eles eram desejosos em aprender, mas eles não engoliam qualquer coisa, não. O que eles faziam? Está lá o texto. Atos 17, 11. E investigavam dia a dia as Escrituras para conferir as declarações de Paulo e Silas, a fim de ver se realmente eram assim. Eu fico pensando, imaginando o privilégio que eles tiveram de ouvir Paulo pregar. Mas mesmo assim, o fato de Paulo estar pregando não os impediu deles consultarem nas Escrituras para saber se realmente era a verdade que Paulo estava falando. E hoje nós vivemos uma época, queridos irmãos, que tudo que as pessoas falam, eles acreditam.
Tudo que se fala se acredita. E quando você contesta, quando você diz, espera aí, meu irmão, eu vou ver se realmente isso bate. Se está nas escrituras sagradas, te chamam de incrédulo. Toda profecia, ela deve ser de antemão o quê? Recebida de pronto. Não, a Bíblia diz, julgai a profecia. Então, peraí, se os bereanos eram cabeça aberta, ou seja, eram pessoas, irmãos, que mesmo Paulo pregando, eles consultavam, o que você tem que fazer, querido irmão, mesmo eu pregando, você tem que depois consultar para saber se o que eu estou ensinando provém de Deus ou não. Porque às vezes é só conhecimento comunicado, não é revelado. Se não é revelado, não vai causar transformação nenhuma em você. Porque o que transforma é a revelação de Deus. O que te dá vitória é a prática da revelação de Deus. A revelação a respeito da verdadeira identidade de Jesus. Nós precisamos escutar a voz de Deus que está dentro da voz. Você precisa, eu preciso, ouvir dia após dia a voz de Deus por trás das Escrituras. A voz de Deus por trás da minha voz. Lembre-se, Eva foi seduzida e atraída pelo que era bom. E Satanás, ele procura de maneira sutil desviar o seu foco para algo que Deus não te deu e levá-lo a acreditar que é bom, levá-lo a acreditar que é de Deus. Só porque para muitos parecem que é bom e correto e às vezes as pessoas digam que não tem nada a ver, todo mundo está fazendo, não quer dizer que é o que Deus tem para você. O que Deus tem para os outros não é o que Deus tem para você, meu irmão. Hoje, eu quero desafiar você a ser diferente. Eu quero desafiar você a mudar a sua postura diante daquilo que dizem que é bom. Só é bom se vier de Deus. Se não vier de Deus, eu não quero. Para isso, você precisa de conhecimento revelado, ouvir a voz que está dentro da voz. Lembre-se, querido irmão, no Evangelho de João, o autor João, ele diz, o homem não pode receber coisa alguma, se do alto não lhe for dado. Eu costumo dizer para os irmãos, um belo dia, um precioso irmão falou para mim, pastor, eu tenho sentido no meu coração de abençoar o senhor aceita? Quando ele disse isso, sentido no coração, automaticamente me veio o texto, o homem não pode receber coisa alguma se não vier do alto. E eu disse para ele, sim, querido irmão, eu aceito, porque eu tenho certeza que é Deus tocando no teu coração para me abençoar. E se é Deus tocando no meu coração, no teu coração para me abençoar, eu quero liberar uma palavra de Deus para a tua vida. Aquilo que sai da tua mão nunca sairá da tua vida. Que o Senhor retribua segundo a sua generosidade. Foi algo realmente muito precioso. Foi muito bom, sabe, querido irmão, estarmos naquele momento ali. Então, o que eu quero motivar você, o que eu quero estimular você, é a busca pela palavra revelada. Não creia de pronto em tudo aquilo que você ouve. Pesquise, estude, medite, para que você possa se alimentar de maneira saudável. Você não é bode, você é ovelha. Bode come tudo quanto é tipo de porcaria que fica aí na rua, mas você não é bode. Você é ovelha. E você é responsável pelo alimento que você ingere. Porque o alimento que nós ingerimos, o nosso corpo vai externar se ele está saudável ou não. Porque nós somos aquilo que nós comemos. Que Deus abençoe você com esta palavra. Se você foi edificado com esta palavra, curta. Se você tem alguma dúvida em relação a isso, comente, faça essa pergunta, faça uma pergunta que eu vou responder para você. Compartilhe. Amanhã,
querendo Deus, nós vamos dar seguimento ao Apocalipse. Eu vou estar falando sobre o capítulo 4 e o capítulo 5 de Apocalipse, que é a visão do trono, ok? Então, eu aguardo você às 20 horas amanhã, querendo o nosso bom Deus. Que Deus te abençoe com paz. Shalom, Adonai. Shalom, meu irmão pastor Leandro. Shalom, minha irmã Carol, Anderson Galvez. Que o Senhor seja sobre ti. Minha irmã Edna, Shalom, Adonai. Manda um abraço para o meu irmão Rafael. Lembre-se sempre, minha irmã, diga para ele, o Senhor vai fazer em 5 anos o que tu tens pedido para fazer em 10. Guarda esta palavra e vela por ela, porque ela já se cumpriu. Amém? Nós chamamos a existência aquilo que não existe como se já existisse. Nós vivemos no feito, e quando Deus fala de uma semente, é porque Ele já tem a colheita para ti. Shalom, graça e paz!